já tiveram a oportunidade de ver, o tema de hoje é o corpo e o espírito. Parece uma coisa muito simples e, na realidade, até é. Todos nós sabemos que temos um corpo e temos um espírito. Mas o espiritismo vai-nos ajudando a entender melhor estas questões. Nós, o complexo humano, nós humanos, somos formados por 3 partes essenciais. O corpo, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E um princípio intermediário, ou seja, o perispírito, que faz uma substância semimaterial que serve de envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Assim como num fruto, o gérmen, o perisperma e a casca. Então, o que é um espírito? São seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. São individualidades inteligentes, incorpóreas, criadas por Deus. Fomos todos criados, simples e ignorantes, todos na mesma escala. Os espíritos são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E o objetivo final de todo o espírito é alcançar a perfeição. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Quando nós dizemos retornamos a casa, retornamos à nossa vida normal como espírito. Esta é a vida, temos este corpo e vivemos esta vida material com o objetivo de evoluir. Então, o corpo físico diz-nos Joana de Ângeles, é um domicílio temporário ao espírito. É um domicílio temporário ao espírito. É uma casa temporária que nós damos ao espírito, que através dele adquire experiências, aprimora aquisições, repara erros e sublima aspirações. E Emmanuel diz-nos que é um sublime santuário e uma das super maravilhas da obra divina. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como uma preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. E André Luiz diz-nos, é um primeiro empréstimo recebido pelo espírito trazido à carne. Para nós percebermos este complexo, eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos que nos elucidam do que é matéria e do que é espírito, o que é corpo, porque na realidade todos nós sabemos que somos formados pela matéria, pelo corpo físico, que é aquele que é formado no ventre da mãe, e todos temos um espírito. Temos este domicílio, esta casa, esta carcaça que nós usamos
nesta vida material e que depois retornamos à nossa verdadeira casa, à nossa verdadeira vida como espírito, porque esta é passageira. Então, na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, questionam assim aos espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E eles respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são ainda desconhecidos. E então, na pergunta 23, Allan Kardec questiona os espíritos: que é o espírito? E eles respondem: o princípio inteligente do universo. E qual a natureza íntima do espírito? E a resposta é: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ora, os espíritos nos dizem: vocês não veem a espiritualidade. Porque para nós não é uma coisa palpável. O que é palpável para nós é a matéria, é o corpo. E na pergunta 24, diz Allan Kardec: é o espírito sinónimo de inteligência? E a resposta: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. E na questão 25, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Vejam, são distintos. O corpo, a matéria é distinta do espírito, mas a união do espírito e da matéria é necessária. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E a resposta é necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Aqui, nestas questões, os espíritos já nos indicam e esclarecem o que é o espírito, que é o princípio inteligente do universo e que são individualizados, são separados do corpo da matéria. E na questão 68, que nos fala sobre a vida e a morte, porque nós chegamos, ganhamos um corpo, ligamos-nos a este domicílio, mas depois, quando retornamos à casa, este domicílio por aqui fica.
E Allan Kardec questiona: qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem: esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E eles respondem: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E na questão 69, por que é que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? E a resposta é: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. E na questão 70, diz o seguinte: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E o que nos é dito é o seguinte: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte quando o deixarem de existir. Os espíritos vão nos trazendo as mensagens, vão nos trazendo as indicações de quem nós somos. O que é que nós aqui estamos a fazer? E o que é que acontece? Nós já vimos que o corpo, a matéria, se decompõe e dá origem a outras vidas, a outras formas de vida. Mas e o que é que acontece ao espírito após a morte? Na questão 149, diz o seguinte: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos nos dizem: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se afastara momentaneamente. Na questão 150 diz-nos: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Como nós vimos, cada espírito é tem a sua individualidade. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Como é que nós sabemos que um espírito individualizado se não tem matéria, se não tem aquilo que os nossos olhos alcançam, os olhos do corpo? E os espíritos dizem: continua a ter um fluido que lhe é próprio, dissipado na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação no seu perispírito. Quando se retorna, quando o corpo morre e o espírito retorna, a aparência é que teve na última encarnação. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade de que deixa na terra. E na questão 152 diz-nos: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos,
veríeis, se não fosseis surdos, ouviríeis, pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. É verdade, se nós que frequentamos esta casa, nós que estudamos a doutrina espírita, temos a bênção de entender a verdadeira vida. Temos a bênção de ter os espíritos que nos vêm comunicar, que se vêm comunicar, que nos vêm dar instruções, que nos vêm dar apoio, que vêm junto de nós para nos ajudar. E nós ainda somos muito rudes, porque ainda estamos muito ligados àquilo que nós vimos e àquilo que nós sentimos. Mas as presenças dos espíritos são muito mais do que aquilo que nós imaginamos. O acompanhamento nesta casa, quer nestes trabalhos, quer em todos os trabalhos que aqui se fazem, as equipes espirituais que aqui trabalham, amorosamente, para nos ajudar. O nosso anjo da guarda, aquele espírito que nos acompanha, que quando nós viemos para a Terra e nos ligamos a esta carcaça, a este domicílio, se comprometeu a nos acompanhar e a nos orientar. Portanto, aqui quando os espíritos nos dizem, se não fosseis cegos, veríeis, se não fossem surdos, porque de facto é verdade, nós andamos ocupados, andamos entretidos com a vida material e muitas das vezes descuramos a nossa vida espiritual. É óbvio que se nós estamos aqui, se temos matéria, se temos um corpo, nós vivemos uma vida material. Porque se fosse só espiritual, não teríamos esta carcaça. É óbvio que nós passamos por aqui pela vida material e precisamos de a viver da melhor maneira, mas há aqueles momentos em que nós também temos que tratar do nosso espírito, em que nós temos que tomar consciência do ser que somos, do que é que aqui estamos a fazer. Temos a obrigação também de tratar bem o nosso corpo físico. E eu vou ler aqui uma mensagem de um espírito que vem no Evangelho, segundo o Espiritismo, e ele também nos transmite isso. Nós não devemos torturar o nosso corpo físico. Ele nos foi dado para nós evoluirmos, muitas das vezes com dificuldades, porque são as provas a que nós nos comprometemos a vir passar. E que quando nós temos essas dificuldades até no nosso próprio corpo, que tenhamos essa consciência que são dificuldades que nós pedimos, que foram fomos esclarecidos lá no plano espiritual e quisemos vir assim, nestas condições, para passarmos por elas. E então, para terminarmos este pequenino trabalho, eu faço uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. A perfeição moral consiste na tortura do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma. Pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso.
Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem estar eles a fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Aqui, dois sistemas estão presentes. O dos ascetas, que requerem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências, quase tão insensata uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimónia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro. Amai, portanto, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido o é pelos acidentes que causa. Por acaso sereis mais perfeitos se, martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Então este Espírito amigo vem nos dizer que nós precisamos do corpo, como o Espírito precisa do corpo, como o corpo precisa do Espírito, e que o devemos tratar bem. Que não devemos maltratar o corpo para que com isso possamos melhorar. Não, nós devemos praticar o bem, para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos, porque é por aí, é com esses caracteres do homem de bem, da caridade, do amor, do perdão, da paz, que nós mais rapidamente chegamos a Jesus. É por esse caminho que esta casa, que a doutrina espírita, que Jesus nos ensinou. E é por aí, meus irmãos, que nós devemos ir. É pela prática do bem, pelo nosso melhoramento e aperfeiçoamento. Muito obrigada pela vossa atenção.